Nós falamos um pouco sobre o ano do jubileu na semana passada e vimos que o ano do jubileu aponta para um ano de restituição, fala de um ano de libertação, de um ano de reassentamento das posses daqueles que, por algum motivo, entraram em uma situação de dificuldade e precisaram vender. O ano do jubileu era um ano de provisão sobrenatural. E hoje nós vamos ainda escavar um pouco mais sobre esse ano. Mas baseado só no que nós falamos na semana passada, já dá para sentir que numa sociedade capitalista e consumista como a que nós vivemos, só em pensar na tentativa de implementação de um ano como o jubileu, nós precisamos reconhecer o quanto o sistema desse mundo caído está tão distante do coração de Deus. Pare para pensar um pouco, como implementar um ano como esse? O que está sendo proposto aqui em Levítico 25 estica até mesmo a nossa maneira de pensar, porque nós estamos falando de um momento em que, de fato, as posses eram devolvidas graciosamente ao que tinha entrado numa situação de pobreza. É até difícil imaginar como isso poderia, de fato, se dar. Mas, se nós estamos tendo essa percepção, eu acredito que essa percepção está correta. Porque apenas o Rei dos Reis, apenas Jesus, como Senhor dos Senhores, aquele que vem é justo e poderoso para estabelecer esse nível de equidade e de justiça. Quando nós olhamos para o que está sendo proposto aqui, isso está além da capacidade do homem em sua própria natureza. E eu creio que em breve, irmãos, Jesus voltará e tudo será consumado. Então, o que nós estamos lendo aqui no livro de Levítico é apenas uma sombra, é só um vislumbre. Se aqui nós já ficamos assombrados com o chamado à equidade, à justiça, à bondade, à misericórdia, imagine o que será o grande dia do Senhor, em que todas as coisas serão reassentadas, o reto juiz virá e ele governará sobre todas as nações. Todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar. Então nós precisamos orar e clamar por esse grande dia, porque a nossa justiça é de fato trapos de imundícia. Mas quando olhamos para Jesus, sabemos que ele virá para reger as nossas vidas com o seu cetro de justiça e equidade. Nós precisamos aguardar esse dia. Nós precisamos posicionar os nossos corações para esse grande momento. Mas, por enquanto, nós que estamos aqui e que vivemos entre a inauguração do reino que já chegou, mas ainda não. Nós que estamos entre céus e terra, porque a justiça dele já nos alcançou. Nós já fomos justificados, mas ainda estamos com os pés na terra. Então, nós vamos lidar com injustiça, nós vamos lidar com desigualdades. E enquanto aguardamos esse dia, nós precisamos nos mover andando como se fosse em pleno dia. Eu gosto muito dessa expressão de Paulo em Romanos 13. Ele diz: andai dignamente como em pleno dia. Andai de modo digno como se fosse o dia do Senhor. E eu digo isso entendendo que essa justiça que está sobre as nossas vidas, essa justiça que nos alcançou, essa justiça precisa se manifestar na maneira como nós vivemos. Nós precisamos caminhar apontando para esse grande dia. Então, essa porção que nós acabamos de ler nos fornece chaves sobre como viver, posicionando o nosso coração de acordo com a justiça de Deus. Conscientes que nós estamos em uma transição de realidades. Como assim, Zeca? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E nós estamos entre céus e terra. Eu costumo dizer que esse lugar é uma zona de convergência, uma zona de atrito. Mas se nós nos submetermos ao Espírito, nós seremos liderados e ouviremos dos céus como caminhar, manifestando a justiça do Senhor. Se mover, manifestando essa equidade que é alinhada com o coração de Deus. E aí, qual é a primeira chave para entendermos esse posicionamento? Está dentro do verso de número 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. A primeira chave é que ninguém deve se sentir como dono do que possui. Guarde isso no teu coração. Quando alguém declara com arrogância, com ganância, não, essa garrafa é minha.
Quando fazemos uma declaração como essa, estamos iludidos, estamos enganados. Na verdade, estamos apenas afirmando o engano do nosso próprio coração e, consequentemente, pecando contra o coração de Jesus. Porque somente Ele é o herdeiro de todas as coisas. Entenda que eu não estou dizendo a uma resposta simples, como se alguém perguntasse: Zeca, de quem é essa garrafa? E eu responder: essa garrafa é minha. Não estou falando nesse nível de resposta, mas me refiro a um sentimento de autossuficiência, de arrogância, de ganância. Sentimentos que levam o homem a pensar que ele pode sustentar o que ele possui. E sabe, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para que possamos posicionar os nossos corações de maneira correta em relação a tudo que possuímos. Lembre o que está escrito nesse texto: a terra é minha, diz o Senhor. A Ele pertencem todas as coisas. E não se engane, meu irmão. Talvez alguém pode dizer: não, Zeca, mas nós estamos indo para um extremo. Espere até o dia em que toda a glória humana será completamente esfacelada. E só haverá um trono. E tudo apontará para a glória dele. Meu irmão, você já pode viver à luz desse grande dia. E então, nesse dia, ele compartilhará a herança dele com os seus. E é para esse dia que eu espero viver. É para esse dia que eu estou gastando a minha vida. Então, a primeira chave é: lembre, toda a terra pertence ao Senhor. E a segunda chave está na parte B desse versículo. Porque vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. É o Senhor quem diz isso. Sabe, nós habitamos, nós desfrutamos do que temos por causa da bondade dele. Então, se hoje nós desfrutamos da nossa casa, de um carro, de roupas, de alimentos, nós só desfrutamos por causa da bondade dele compartilhar isso conosco. Ele olha para o povo de Israel e diz: vocês são forasteiros para mim. Essa terra é minha. Vocês são peregrinos aqui. Essa terra é minha. Só estamos nessa terra por causa do favor do Senhor. O nosso coração bate aqui nesse momento porque o favor do Senhor está se renovando sobre nós. E eu oro para que a minha percepção esteja completamente alinhada, dando a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor por todos os dias da minha vida, porque eu não quero me iludir com aquilo que eu possuo. Essas coisas passarão, os céus e terra passarão, os elementos dessa terra se desfarão, ardendo em chamas, mas nós aguardamos novos céus e nova terra. Então, tanto o estrangeiro, que era um residente permanente, como um forasteiro, que era o residente temporário, essas são as duas expressões que aparecem no texto. O estrangeiro habitava, permanecia por mais tempo no meio do povo de Israel. Já o forasteiro era um residente temporário, mas ambos não tinham herança na terra. Ambos eram apenas aqueles que viviam naquele lugar, alguns assalariados pelos trabalhos que realizavam, mas não tinham posses. O estrangeiro e o forasteiro não tinha em si posse, no sentido de uma herança. Ele poderia até, com a força do seu trabalho, comprar alguma coisa, mas uma herança não tinha. E aí Deus olha para o seu povo e diz: vocês, para mim, nessa terra, são forasteiros e estrangeiros. A mim pertence toda a terra. Por isso, no ano do jubileu, toda a terra deveria ser resgatada. Se você olhar o verso número 24, portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. Esse resgate aponta para a devolução dessas terras às famílias que, por algum motivo de força maior, que fez com que essas famílias precisassem se desfazer dessas terras. No ano do jubileu, essas terras eram devolvidas a essas famílias. Mas aqui nós entendemos qual é o princípio espiritual que está por trás disso. Quando essas famílias recebiam essa terra de volta, quando a terra era resgatada, essas terras, na verdade, estavam sendo devolvidas ao seu verdadeiro dono. Quem? O Senhor.
Essa terra pertence ao Senhor. Quando vocês devolvem essas terras para os mais necessitados, aos vulneráveis, na verdade, vocês estão devolvendo a terra ao próprio Deus. Esse é o ponto do versículo de número 24. Ao ser resgatada, ela estava sendo trazida de novo ao Eterno. Talvez na nossa mente natural, e veja como isso desafia o nosso modo de pensar. Pensamos que o ano do jubileu seria um ano onde as famílias receberiam as suas terras de volta, elas estariam recebendo o resgate. Mas o texto está dizendo que a terra pertence ao Senhor. Então, quando o povo devolvia as famílias mais necessitadas, o resgate nós estamos devolvendo essa terra espiritualmente, no lugar onde o Senhor espera que esteja. Esse resgate era devolver ao verdadeiro proprietário de todas as coisas. Então, o livro de Levítico traz chaves que apontam para o Senhor, que é o detentor da verdadeira propriedade de todas as coisas. Então, não podemos nos distrair. Precisamos caminhar com os nossos olhos abertos. Precisamos discernir isso. E o capítulo de número 25 vai trazendo os detalhes de como esse resgate poderia ser feito. O verso de número 25 diz: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador. Marque essa palavra na tua Bíblia. Seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Então, segundo o livro de Levítico, caso um irmão, alguém do povo de Israel, empobrecesse, entrasse em uma situação de dificuldade, precisasse vender as suas propriedades, haveria pelo menos 3 formas desse resgate acontecer. Aqui no versículo de número 25 nós temos a primeira forma, um resgatador. A palavra hebraica aqui é goel, é aquele que resgata. Em algumas traduções, aquele que vinga o sangue, aquele que traz a justiça. Este seria o parente mais próximo do necessitado. E veja que o resgatador olharia para a situação do seu irmão, do seu parente mais próximo, e ele teria não o dever, ele teria o direito do resgate. Como assim, Zeca? Numa leitura rasa, pode parecer que isso está sendo uma ordenança e se torna um dever para que o resgatador ajude o seu parente. Mas não é isso que o texto está dizendo. Nós podemos ver isso de maneira mais clara quando aplicado na prática. E um exemplo prático da aplicação dessa lei se dá na vida de Ruth. Quando você abre a tua Bíblia em Ruth, capítulo de número 3, olhe o verso de número 9. É um momento que descreve o encontro de Ruth e Boaz na eira. Então Boaz faz uma promessa a Ruth, uma promessa de casamento. E então o verso de número 9 diz: disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Então Boaz é o resgatador de Ruth. Mas veja o verso de número 12. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele quiser te resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. O que Boaz está dizendo para Ruth? De fato, eu sou um resgatador, mas há um parente mais próximo, há um resgatador mais próximo de você, e por mais que eu queira me casar com você, Ruth, por mais que eu queira te resgatar, eu não posso. Por quê? Porque é direito dele te resgatar. É direito desse parente mais próximo te resgatar. Caso ele não queira te resgatar, percebe que não é um dever, mas é um direito. Caso ele não queira te resgatar, então eu serei o próximo, eu serei o resgatador mais próximo e eu te resgatarei. Então fica aqui até amanhã e eu vou te trazer essa resposta. Então essa aplicação no livro de Ruth nos mostra claramente que isso era um privilégio, não era uma obrigação, não era um dever.
Se o resgatador decidisse não resgatar, ok, ele tinha esse poder de escolha. Mas o resgatador é alguém que está numa posição de proximidade como ninguém. E por que isso é tão importante? Quando nós olhamos para essa expressão, o livro de Levítico traz um fundamento a respeito da própria obra de Cristo Jesus. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos o nosso resgatador. Alguém que vai pagar o preço. Mas veja que esse resgatador é também alguém que é o parente mais próximo. O que isso significa? Jesus, o próprio Deus, se coloca como o teu resgatador. Ele diz: eu me aproximo de você como ninguém se aproxima, para pagar o preço. E ninguém pode fazer isso no meu lugar, porque somente Ele é digno de tomar o livro. Aí eu lembro de Apocalipse. Só Ele pode comprar povos, tribos, línguas e nações. Só Ele está assentado em um lugar sobre tudo e todos. Ele tem esse direito sobre as nossas vidas. Ele poderia abrir mão? Sim, mas aqui vemos o amor dele. Eu não desisto de você. Eu resgato vocês. Nós fomos resgatados. Então o livro de Levítico traz um fundamento. É a primeira expressão de resgate sendo descrita na lei, nos mostrando como de fato isso era aplicado. Quando eu olho para Jesus, eu encontro aquele que está perto de mim, mais perto do que qualquer pessoa. Ele está mais perto do que a minha própria mãe. Ele está mais perto de mim do que a minha própria esposa. Ele está mais perto de mim do que qualquer pessoa. Assim ele está perto de nós aqui. Ele é o nosso resgatador. Então, se alguém empobrecesse, a primeira forma era um goel, era um resgatador. Nos versículos 26 e 27 nós vemos a segunda forma. O texto diz: se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com o que arremir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá a quem vendeu e tornará a sua possessão. Então, caso alguém empobrecesse, vendesse o que tinha e voltasse a enriquecer, ele teria o direito de resgatar essa posse. Veja que isso era um direito. Então, ele vendeu de acordo com o ano do jubileu. Agora enriqueceu novamente. Ele poderia voltar a essa pessoa e dizer: eu vim resgatar essa terra porque essa terra é minha por direito. Então, a lei protegia. Veja que o resgate continua sendo tabelado pelo próprio ano do jubileu. Mas para isso, ele precisava ter recursos para fazer esse resgate. Então, a primeira maneira era ter um resgatador. A segunda era novamente prosperar e poder comprar por si só. E por fim, nós vemos uma terceira forma no verso de número 28. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até ao ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Então, a primeira forma, um resgatador. A segunda forma, prosperar e comprar com seus próprios recursos. E se ele não prosperasse? Então, no ano do jubileu. E isso revela que esse tempo era um ano de favor sobre aqueles que não tinham sequer condições de reerguerem as suas próprias vidas. Eram aqueles que não tinham mais esperança. O ano do jubileu era um ano que estava voltado para os mais vulneráveis. E aqui há uma observação para o direito do resgate de casas. Veja que nós estamos falando de terras, sempre num contexto onde há uma produção agrícola. Os versos 29 e 30 falam sobre o resgate de casas em cidades muradas. Olha só o verso de número 29. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de um ano a contar de sua venda. Durante um ano será lícito o seu resgate.
Se passando um ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro ficará em perpetuidade ao que a comprou. Pelas suas gerações não sairá do poder dele no jubileu. Então, se fosse uma situação de uma casa dentro de uma cidade murada, essas casas poderiam ser vendidas, mas o resgate só era garantido por um ano. E aí talvez você diga, mas por que isso? Quando nós olhamos para as terras, para os campos, nós não estamos só falando de uma propriedade de terra, mas ali era um próprio meio de subsistência daquela família. Ali aquela família produziria não só o mantimento para si, mas algo que pudesse também ser vendido. Então a terra era uma fonte de sustento para aquela família. Mas as casas que estavam dentro das cidades muradas, elas tinham uma conotação diferente. Elas só poderiam ser resgatadas por um ano. Até um ano, ele teria o direito de voltar até aquela pessoa que comprou e pagar por aquela casa. No ano do jubileu, essa casa não voltaria para o seu antigo proprietário. Percebemos que a preocupação do Senhor estava exatamente sobre o sustento daquela família. O povo de Israel, quando entrasse em Canaã, o povo construiria cidades e conquistaria cidades. As cidades se multiplicariam. Mas sobre a questão das terras, ela está coberta sobre a lei do ano do jubileu. Tanto que, se as casas não estivessem dentro das cidades, a maneira de lidar com essas propriedades seria diferente. Olha o verso 31. As casas das aldeias que não têm muro em roda serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate e sairão do poder do comprador no jubileu. Percebe a diferença? Porque as casas estão no campo, estão em aldeias. Elas eram contempladas por essa lei do resgatador, a lei do ano do jubileu, e essa propriedade voltava ao proprietário. Talvez aqui a atenção parece estar voltada até mesmo para as pessoas mais simples, porque sem dúvidas, alguém que vivia em aldeias e em lugares retirados tinham vidas mais simples e mais humildes do que aqueles que viviam dentro de cidades. Então, ainda há uma preocupação com os mais vulneráveis, com a subsistência, com as terras, onde havia produção para mantimento e subsistência daquelas famílias. E nós sabemos que isso foi algo que o povo de Israel, por si só, não conseguiu viver, não conseguiu aplicar. Quando lemos as palavras dos profetas, por exemplo, Isaías, vai nos dizer que os homens compravam casas, compravam campos. E quanto mais compravam, mais desejavam comprar. O que estava acontecendo ali eram as pessoas com melhores condições financeiras, esmagando os mais vulneráveis, comprando posses. E aí, qual seria o resultado disso? Uma vez que as pessoas não tinham onde morar e não tinham mais como viver, só restava a elas se vender como escravos. Nós mencionamos aqui um exemplo quando Eliseu houve um pedido de uma viúva, porque os seus filhos seriam levados como escravos para quitar uma dívida. Então nós estamos encontrando aqui um princípio de equidade, de justiça social. Quando o texto de Levítico prossegue, ele ainda vai falar das casas, e aí ele fala das casas dos levitas. Olha aí para o verso 32 e 34. Mas com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão terão direito perpétuo de resgate os levitas. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua possessão sairá do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a tua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo no arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Nós falamos sobre campos, falamos sobre casas em cidades muradas, nós falamos sobre casas que estavam em aldeias, que não estavam dentro das cidades, mas as casas dos levitas não corriam o perigo de não poderem ser resgatadas, mesmo estando dentro de cidades. Aí você fala assim, mas por quê? Nós sabemos que na divisão das terras, todas as tribos
receberam uma porção de terra, exceto a tribo de Levi. Todas as tribos tinham terras, mas os levitas não. A tribo de Levi não foi contemplada com porções de terra. Isso está em Deuteronômio 18. Olha aí na tua Bíblia, versos 1 e 2. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Então, eles eram sustentados pelas ofertas que eram levadas até o tabernáculo. Mas onde eles moravam? Eles não tinham terra. E eu vou ser bastante sincero, eu sempre fiquei com isso na minha cabeça, mas sei lá, eu acho que os levitas sacerdotes, eles moram no tabernáculo, ou eles moram ao redor do tabernáculo. Mas não, eles precisavam morar em algum lugar. Na verdade, nós estamos falando de uma tribo. Não estamos falando apenas de um pequeno número de sacerdotes. Nós estamos falando da tribo de Levi. Então, o Senhor ordenou que 48 cidades fossem dadas aos levitas. Nessas cidades haviam casas. Veja Números 35, versos 1 e 2, e depois leremos o verso de número 7. Disse mais o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas, em que habitem, e também em torno delas dareis aos levitas arredores para o seu gado. Ou seja, as 11 tribos precisavam pegar cidades das suas possessões e dar aos levitas. Verso número 7. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. Então os levitas receberam essas cidades e eles moravam nessas casas. Mas se algum levita entrasse em uma situação de dificuldade e precisasse vender essa casa, eles tinham direito de resgate perpétuo dessas casas. Essas casas eram cobertas pelo jubileu. Caso ele não tenha conseguido resgatar a casa, não tenha conseguido levantar recursos e resgatar por si mesmo, no ano do jubileu, essa casa voltava para as mãos desse levita. Da mesma maneira, nós vemos que os campos estavam protegidos, mas eles sequer podiam ser vendidos, nós lemos aqui, porque eram para os gados, para os animais. Tudo isso era porção perpétua aos levitas. Aqui vemos o que significa ter o Senhor como sua herança. Porque se você tivesse uma casa dentro de uma cidade como sua própria possessão, que até recebera por herança de uma terra, mas de outra tribo, que não tinha o Senhor como porção, como herança, essa residência não estava garantida. Um ano poderia ser resgatada. Depois de um ano, quem comprou teria o direito da possessão da casa. Mas aqueles que não tinham herança nessa terra, e lembra quando nós começamos essa ministração falando sobre forasteiros e estrangeiros? Aqueles que não têm herança nessa terra, os levitas, eles tinham o Senhor como a sua própria porção. O Senhor é a nossa herança. É Ele, e somente Ele, a melhor parte, e esta jamais nos será tirada. É para esse momento que nós vivemos, para o momento em que nós desfrutaremos dessa presença para todo sempre. Os levitas, eles tinham uma garantia. O Senhor estaria sempre guardando cada um daqueles que estavam no lugar do servir e amar ao Senhor, porque eles eram uma tribo de fato dedicada. E a gente fala muito de entrar em Canaã. Olha, nós vamos entrar em Canaã, olha a terra prometida. Mas quando olhamos para a tribo de Levi, eles não tiveram um pedaço de terra. O Senhor foi a porção deles. Se o Senhor é o meu bem mais precioso, se Ele é a minha herança, se você tem o Senhor como a tua porção nessa noite, meu irmão, eu quero dizer que essa realidade transmite segurança espiritual sobre a tua vida. É Ele quem cuida de você, é Ele quem te cerca, é Ele quem está cobrindo a tua vida neste momento. Os levitas tinham esse lugar de segurança extrema.
Num momento em que a terra está sendo dividida, alguém poderia até ficar assim, poxa, tadinho dos levitas. Eles são aqueles que estão servindo no tabernáculo, eles não têm terra. Mas só que o Senhor está dizendo, eu sou melhor do que essa terra. E eu creio que nós estamos aqui nesse lugar, onde o Senhor é a nossa herança. E Ele é melhor do que qualquer coisa que eu possa experimentar nessa terra. É a presença dEle conosco dia após dia, como primeiros frutos do que viveremos na eternidade. É caminhar consciente de que somos forasteiros e estrangeiros aqui. Somos cidadãos dos céus, a nossa pátria está nos céus. O texto de Levítico 25 vai prosseguir, e o verso de número 35 faz outra observação sobre o ano do jubileu. Entenda que eu estou falando de reassentamento de posses. Nós estamos falando aqui nessa noite de justiça social. Nós estamos falando daquilo que está no coração do Senhor. O verso de número 35 diz, se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Então agora a observação feita é sobre o teu irmão que empobrece, aquele que entra em dificuldades. Eu não estou dizendo aqui em pessoas que, por motivos dissolutos, alguém que está vivendo uma vida dissolutamente, entra num estado de pobreza e miséria. Mas eu estou falando aqui de questões justificáveis. Tentando trazer um exemplo para a nossa realidade, talvez alguém que você conhece, que é honesto, que é trabalhador e talvez sofra um golpe financeiro. Porque o que hoje mais temos são golpistas tentando arrancar o dinheiro e, pelo incrível que pareça, dos mais pobres. Nós vimos agora um escândalo no INSS. Bilhões. O governo não sabe nem como ainda fazer com que esse dinheiro volte. Então pense em um caso de um irmão que, por causa de um golpe, empobrece. Ou talvez alguém que, por causa de uma enfermidade, precisa vender o que possui para juntar recursos para um tratamento, para medicamentos. E, meu irmão, eu vou te dizer, quando eu lembro da mulher do fluxo de sangue, eu sempre penso nisso. 12 anos. Ela deve ter gastado tudo o que tinha para conseguir aquela cura. Porque o desgaste não é somente físico, não é somente sobre a saúde, é emocional, é financeiro, são as circunstâncias. Então pense em possibilidades como essa. Sinceramente, irmãos, em lugares como esse, nossos corações sentem uma atmosfera de compaixão. E isso é produzido no espírito. Porque se olharmos para um irmão que entra numa condição de pobreza, porque ele está lutando contra um câncer, que ele está lutando contra uma enfermidade, e isso não produz em nós compaixão, meu irmão, precisamos repensar tudo que vivemos a respeito do Evangelho. Nós nos esforçamos para muitas coisas, mas quando olhamos para os nossos irmãos, Levítico 25, verso 35, está falando dessas situações. O irmão empobrecer. O que significa para você nessa noite ser família de Cristo? Nós dizemos muito, somos família. O que significa isso? Eu fui dilacerado durante esse dia. O que significa dizer, temos um Pai, um mesmo Pai, o Pai Celestial, e que todos nós somos irmãos. É noite de arrependimento, hein? É noite de rasgar corações. Se o teu irmão empobrecer e as forças dele decaírem, ajude-o. Ajude seu irmão. Estenda o braço a ele. Eu não estou dizendo aqui que devemos entrar em riscos financeiros por causa da dificuldade do outro. Não é isso. Mas precisamos responder com sinceridade uma pergunta aqui. Como temos repartido o nosso pão antes de comê-lo? Como temos? Precisamos estar sensíveis a isso. Nós estudamos aqui a epístola de Tiago, e é uma epístola extremamente prática. Tiago, capítulo 2, nos versos 15 e 16, o texto diz, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito de dizer, não, meu irmão, vai em paz, se aquece aí porque está frio hoje,
Olha, come alguma coisa, porque saco vazio não para em pé. Mas você sabendo que o teu irmão não tem nada dentro de casa, fé morta. Se o teu irmão empobrecer e as forças dele se esvaírem, estenda o braço a ele. Esse é o nosso chamado. O ano do jubileu está apontando para um ano de justiça social. E nós falamos aqui na semana passada que Jesus veio para anunciar esse ano. Em Lucas 4 ele diz, essa palavra se cumpre hoje. Era um sábado em Nazaré, dentro de uma sinagoga. Isaías 61 já se cumpriu. É o ano do favor do Senhor. Mas onde estarão aqueles que manifestarão a extensão desse braço de Deus? Porque Ele estendeu a nós o braço para que nós agora possamos manifestar esse braço estendido. Não porque é o nosso próprio braço, não porque somos bonzinhos, mas porque é a justiça dele em nós e através de nós. Então, se alguém olhasse para um irmão empobrecer, a palavra a Israel era, ajude-o, não o deixe naquele lugar. O texto continua, porque o verso de número 36 e 37 diz, não receberás dele juros nem ganho, teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Sabe, no Antigo Oriente era comum a prática de empréstimo com juros. Em outras nações isso acontecia, mas quando olhamos para Israel, todos os comentaristas e estudiosos reconhecem que Israel era um caso isolado no Antigo Oriente, em que era proibido emprestar dinheiro a juros a um irmão. E aí nós vemos o que significa um povo resgatado, porque de fato Israel, quando foi escolhido para ser luz entre as nações. E eu amo ver isso. A lei do Senhor previa que Israel fosse diferente em relação às demais nações, porque se alguém empresta dinheiro ao próximo, meu irmão, faça isso com o seu coração voluntário, faça isso com um coração misericordioso, faça isso com um espírito de restauração. A intenção deve sempre ser socorrer ao necessitado. Se alguém te pede emprestado e você pode emprestar, não empreste com a intenção de acumular riquezas. E nós olhamos, meu irmão, para um tempo como esse e sabemos que isso aponta para esse sistema consumista, capitalista, onde as pessoas entram em uma sequência de empréstimos. E aí nós descobrimos que, de fato, a base deve ser o nosso coração cheio da misericórdia de Deus. Abra tua Bíblia em Deuteronômio 28. Veja o verso de número 12. Escute uma coisa. Nós falamos muito da bênção do Senhor. Nós falamos, Senhor, nós guardaremos a aliança e nesse lugar nós seremos abençoados. De fato. Deuteronômio 28 está falando das bênçãos. O verso 12 diz, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no teu tempo e para abençoar toda obra das tuas mãos. Para quê? Para que você está sendo colocado nesse lugar? Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Veja, meu irmão, que a bênção do Senhor não é sobre ter o seu celeiro cheio, para que você apenas diga, alma, agora o meu celeiro está cheio, come, bebe e regala-te. Se perdeu do evangelho. Louco! O que tu tens preparado? O dia do Senhor vem. Nós precisamos esperar esse dia. Então, quando eu olhava para esse texto, eu encontrava a base correta de estar debaixo da bênção do Senhor. Para que você não necessite de tomar emprestado, em nome de Jesus. Mas também para que você seja aquele que terá para emprestar ao seu irmão, não com o interesse de obter algum lucro, mas para socorrer o necessitado. Meu irmão, eu oro pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas, para socorrermos necessitados. Eu declaro celeiros transbordantes, para que outras pessoas possam comer desses celeiros. A bênção do Senhor sobre nós, para que essa bênção seja estendida ao que precisa. Meu irmão, essa noite é noite de avanço, noite de amadurecimento.
Sabe, às vezes nós pensamos em estar em uma posição de privilégio, porque o próprio texto diz: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Mas o que isso significa para nós? Apenas para nos sentirmos superiores aos outros? Para dizer, olha onde o Senhor me colocou? Ou para estar posicionado com a responsabilidade de ser um canal de bênçãos na vida daquele que precisa? Se o nosso coração se posicionar dessa maneira, eu vou te dizer, nós estamos caminhando de acordo com a aliança com o Senhor. A aliança que foi firmada no sangue do Cordeiro. E há uma bênção liberada sobre aqueles que caminham em obediência à aliança. É sobre o outro, é sobre o próximo, é sobre partir o pão antes de comer. E isso é algo que está revelado ao meu coração, e quando o Espírito soprou, eu caminho debaixo dessa palavra. Meu irmão, eu amo sentar com os meus irmãos para comer, sabe? A gente dividir aquilo que temos, a gente fala, vamos comer juntos, dividir o pão. E eu quero te dizer, meu irmão, que podemos estar cada vez mais sensíveis a isso. Irmãos, está chegando o inverno, tem pessoas que precisam de agasalhos. Nós precisamos alinhar nosso coração com o coração de Jesus. Eu quero ser uma voz profética na minha geração. Nós não seremos guiados pelas aparências, nós não vamos nos mover pelas estruturas, porque as estruturas deste mundo, todas elas serão completamente esfaceladas. Eu creio que o Senhor está nos posicionando para um novo tempo. Eu quero ir para esse lugar com toda a minha força. E nós iremos, em nome de Jesus, eu declaro essa palavra sobre as nossas vidas. Sabe, a palavra juros aqui, ela vem de uma raiz hebraica, que é nashak, que significa picar. E isso é muito propício, porque esse verbo aparece no seu sentido literal todas as vezes que uma cobra ou serpente é o sujeito da ação. O que eu estou querendo dizer? É que aquele que empresta com juros não está socorrendo o pobre. Aquele que empresta com usura, na verdade, está aplicando um veneno no pobre. Porque o que vai acontecer é que os problemas financeiros só pioram. As pessoas entram em um lugar de empréstimos, e aí pegam um empréstimo para pagar aqui e os juros aumentam. Chega um momento, meu, que a pessoa está completamente desestabilizada. E aí a gente vê essas propagandas na televisão. Crédito fácil, crédito fácil, crédito fácil. É o sistema deste mundo caído. Mas Deus está dizendo, no meu povo é diferente. Meu irmão, que isso possa posicionar o nosso coração. Se você for emprestar alguma coisa a alguém, jamais empreste com juros. Se o Senhor lhe direcionar que em suas condições você pode doar isso ao que necessita, faça. Por quê? Porque nesse lugar, meu irmão, há revelações de recompensas. Abra a tua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 19. Olhe o verso de número 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Isso é um texto assombroso. Continue dentro do livro de Provérbios, mas vá ao capítulo 28, verso de número 27. O que dá ao pobre não terá falta. Meu irmão, isso é palavra. Sabe, quando Paulo estava organizando uma coleta para os irmãos de Jerusalém, que estavam em dificuldades, que estavam em uma situação de pobreza, ele faz um apelo às igrejas da Acaia, da Macedônia, e ele levanta uma oferta com essas igrejas para levar para Jerusalém, porque os irmãos estavam necessitados. E aí ele precisa orientar a igreja de Corinto, e eu gosto muito de como Paulo expôs a igreja de Corinto para nós. Porque a igreja de Corinto era uma igreja muito rica em dons espirituais. Tanto que Paulo teve que escrever de maneira específica. Tamanha era a manifestação dos dons do Espírito em Corinto. Só que essa igreja, tão rica nos dons do Espírito, era uma igreja mesquinha. Tanto que ele teve que enviar uma equipe na frente para preparar o coração da igreja. Olha, Paulo está vindo aí. Ele vai levar uma oferta para os irmãos necessitados de Jerusalém. E Paulo, na sua segunda epístola, ele diz, olha, eu
eles na frente para que vocês não fossem constrangidos quando eu chegasse. Porque os irmãos da Macedônia estão sendo extremamente generosos. Mas vocês estão aí, e eu sei que o coração de vocês ainda não entendeu. 2 Coríntios 9, dos versos 6 a 9. É uma palavra que a gente costuma ouvir muito nos momentos de ofertório, mas entenda que o seu contexto original é sobre repartir com os pobres. É você levantar uma oferta para o necessitado. É você levantar uma oferta para aquele que precisa. Só para que você não ache que nós estamos fora de contexto, olha o capítulo 8, verso número 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Ou seja, as igrejas da Macedônia não eram igrejas ricas, eram igrejas humildes, mas na humildade daquela igreja, Paulo diz, superabundaram em graça, a riqueza, o que eles levantaram em generosidade. Então nós não estamos falando aqui de pessoas que têm muito, porque por vezes podemos cair no perigo de dizer, mas fulano ganha muito mais do que eu. Paulo está dizendo, as igrejas da Macedônia, em sua humildade, se moveram em grande generosidade. E então ele envia uma equipe na frente, para que eles não fossem constrangidos quando Paulo estivesse na região da Acaia. E aí ele continua dizendo aqui no capítulo 9, estamos dentro do mesmo assunto, no verso de número 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também ceifará pouco. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode vos fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito. Meu irmão, por isso que contexto é importante. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Meu irmão, aqui está o contexto. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. É quando nós estamos olhando para o outro, para o próximo. Paulo está dizendo, eu vou para Jerusalém e há uma necessidade em Jerusalém. Os nossos irmãos estão precisando. E Paulo está dizendo, tenha certeza absoluta de que Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, em que vocês terão sempre em tudo, receba em nome de Jesus, ampla suficiência. Mas esse olhar está baseado lá em Levítico 25. É quando olhamos para os mais vulneráveis. O texto continua. Volte a Levítico 25, verso 38, nos fornece a base desse mover em generosidade. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Não agimos em generosidade porque somos bons. Nós agimos em generosidade porque Ele nos tirou do império das trevas. Levítico, eu libertei vocês do Egito. Igreja do Senhor Jesus, eu libertei vocês do império das trevas. O Senhor é o Deus que fará o povo entrar dentro da terra de Canaã. Israel, vocês entrarão em Canaã. Igreja do Senhor Jesus, Efésios capítulo 1, verso número 3. O Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E Ele fez isso para quê? Para ser o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Nós nos moveremos em bondade e em generosidade porque o Senhor é bom. Nós nos moveremos em generosidade porque Ele nos transformou e nós somos nova criatura. Nós nos moveremos em generosidade porque nós carregamos imagem e semelhança do Senhor. O verso número 38 fornece a base para que ninguém diga, olha como o povo de Israel é generoso, diferente de todas as nações. Não, olhe para o Senhor, sou eu que libertei vocês, senão vocês seriam igual aos outros que estão lá fora. Mas o Senhor está conosco aqui, Ele nos libertou. Então celebre a obra de Cristo sobre a sua vida nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus.
Os versos 39 a 41 trazem mais sobre o ano do jubileu. Também, se o teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo, até ao ano do jubileu te servirá. Então sairá de tua casa, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais. Eu sei que a questão da escravidão é certamente um tema extremamente sensível nas Escrituras. É difícil. Qualquer tipo de controle do homem sobre o próximo, sobre o outro, violando a integridade, violando a justiça social, é uma sombra da corrupção humana. Mas quando nós olhamos aqui, a escravidão mencionada em Levítico não está baseada nos modelos escravocratas da nossa história moderna. Até porque, se você entender o que o texto acabou de dizer, ele está dizendo, você tem uma dívida. Então você contrai uma dívida e por não ter condições de pagar essa dívida, você então se entrega, você vende a sua força de trabalho como uma forma de quitação. Contudo, veja como o Senhor revela o seu coração a respeito dessa questão. Ele diz, se for um dos teus irmãos, não o faça de escravo. Faça ele como um dos teus jornaleiros, como um dos teus trabalhadores. O que ele está dizendo? Ele vai ter salário. E outra coisa, no ano do jubileu, ele volta para a família dele. Ele receberá a proclamação de uma libertação. O texto continua, versos 42 e 43. Aqui está a causa. Porque são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como escravos. Não te assenhorearás dele com tirania. Teme, porém, ao teu Deus. Você está entendendo a causa? E aqui nós encontramos o coração de Deus a respeito da escravidão. Ele está olhando para o povo de Israel e diz, não, eles não são servos de outros homens. Eles são meus servos. Eles são servos do Senhor. Foi Deus quem os libertou do Egito. Então ele diz, ninguém deve oprimi-los. Ninguém deve se tornar senhor com tirania sobre eles. E aqui está uma nota da verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Cristo, vale a pena, meu irmão. Sim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez você diga, mas Zeca, a escravidão ainda permaneceu durante muito tempo, e até mesmo no Novo Testamento nós vemos vislumbres a respeito da questão da escravidão, e eu gostaria de te encorajar a ouvir novamente o podcast em Filemon, porque nós falamos muito sobre isso e eu acredito que traz clareza a respeito deste assunto. Mas em suma, nós entendemos aqui em Levítico o que está no coração de Deus. É o teu irmão. Você não pode fazê-lo de escravo. Teme ao Senhor, porque é do Senhor toda a terra. A Ele pertence todas as coisas. Alguns podem até pensar que podem controlar pessoas e se perdem tornando-se autoritários, se tornando tiranos. Mas um dia virá o Senhor dos Senhores e Ele colocará todas as coisas no seu devido lugar. Então o coração de Deus revela que de maneira alguma os irmãos, os seus semelhantes, deveriam travar algum tipo de escravidão. E aí o verso de número 44 a 46 avança, porque ele diz assim, mas aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso derredor. Delas comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que nasceram na vossa terra e vos serão por possessão. Deixá-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para os haverem como possessão. Perpetuamente os fareis servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis com tirania, um sobre os outros. Talvez a gente olhando para um texto desse aqui, vai dizer assim, Zeca, agora eu não entendi, porque parece haver uma contradição. Deus está dizendo, se for filho de Israel, não faça escravo. Mas se for alguém de outra nação,
faça-o como escravo. O que está acontecendo aqui? Por quê? Veja que esses escravos que vinham de outras nações não tinham uma oportunidade de remissão. Porque no Antigo Testamento, as nações ainda não eram o povo do Senhor. E aqui está uma chave, meu irmão, para você entender porque poderiam ter escravos de outras nações. A razão aqui é teológica, que pode até se perder no português nas nossas traduções. A palavra aqui, escravo, no versículo número 44, é a mesma palavra hebraica que aparece no versículo de número 55, mas é traduzida como servos. É a mesma palavra, ebed. O que o texto, na verdade, está dizendo? Eu livrei vocês da escravidão egípcia. Vocês não são mais escravos de Faraó. Vocês não estão mais debaixo da servidão do Egito. Mas agora, vocês são meus escravos. Agora vocês são meus servos. Ou seja, quando nós olhamos para as outras nações, eles não estão debaixo dessa palavra. Eles continuam debaixo da servidão do sistema deste mundo. A nação de Israel, não. Então, Israel foi livre da servidão para se tornar servo do Senhor dos Senhores. As demais nações continuavam sem remissão e viviam debaixo do sistema de opressão deste mundo. Só que nós estamos olhando para algo que está no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, havia essa divisão entre Israel e os outros povos. Mas quando você vem para o Novo Testamento, os muros caíram. Quando você vem para o Novo Testamento, todas as nações são chamadas ao senhorio de Cristo. Quando você vem para o Novo Testamento, não há mais judeu e gentio. Todos, judeus, brasileiros, aqueles que estão na África, povos originários, todos são chamados a Cristo. Quando nós olhamos para a realidade em Cristo, nós entendemos que agora, de fato, todos somos aqueles que têm uma oportunidade de servirmos ao Senhor. Então a escravidão agora, de maneira muito clara e evidente, em Cristo, não é sequer aceitável. Entenda, meu irmão, que o controle de um homem sobre outro já é um absurdo, já é algo que precisa ser rejeitado. Mas quando nós olhamos para Cristo, não estamos mais debaixo da servidão deste mundo. Agora nós estamos debaixo da servidão de Cristo. Nós somos servos de Cristo. Nós somos servos do Senhor. Isso é apregoar o ano aceitável do Senhor. Por quê? Porque agora todas as nações, nós estamos debaixo dessa palavra. Nós estamos debaixo de uma palavra de liberdade. Mas e se um irmão israelita se vendesse para um estrangeiro? O texto também traz uma previsão sobre isso. Olha os versos 47 a 54. Esses versos resumem se isso acontecesse. Quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus, parente da sua família, o resgatará, ou se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Com aquele que o comprou, acertará contas, desde o ano em que se vendeu ele até o ano do jubileu. O preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga a um jornaleiro. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles, do dinheiro pelo qual foi comprado, o preço do seu resgate. Se restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele e pagará em proporção aos anos restantes o preço do seu resgate. Como jornaleiro de ano em ano estará com ele. Não se assenhoreará dele com tirania à tua vista. Se desta sorte, se não resgatar, no ano do jubileu, ele sairá, ele e seus filhos com ele. Então, se um filho de Israel se vendesse a um estrangeiro, ele poderia ser resgatado. Caso ele não fosse resgatado e ele também não tivesse condições de pagar o resgate por si só, no ano do jubileu, aquele pobre, necessitado, ele voltaria a ser liberto. E por que isso? Porque as nações, os povos pagãos, não haviam ainda sido redimidos. Eles ainda estavam debaixo das trevas deste mundo. Eles ainda não conheciam o que era verdadeiramente
libertação. Então eles não podiam ser redimidos. Mas do povo de Israel, o texto diz no verso 55, eles são filhos de Israel, eles me são servos. Na verdade, poderíamos traduzir, eles me são escravos. Eles pertencem a mim. Somente eu sou o Senhor, vosso Deus. O ano do jubileu seria um ano de libertação, um ano que seria proclamada a libertação a todos os cativos e oprimidos. Quando olhamos para esse ano de favor, sendo declarado por Jesus, porque Jesus diz em Lucas 4, versos 18 a 21, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu para evangelizar, para pregar boas novas aos pobres, aos que estão quebrados. Ele vai trazer uma proclamação de libertação aos cativos, anunciar o ano favorável do Senhor. E eu gosto muito de Lucas 4, 21, porque todo mundo está olhando para Jesus. Está todo mundo com os olhos fitos em Jesus, porque ele entrega o rolo na mão do escriba e senta. E aí Jesus prossegue e diz, a palavra que vocês acabaram de ouvir se cumpriu hoje. O que Jesus está dizendo? A partir de hoje é o ano do favor de Deus. É o ano aceitável do Senhor. Mas somente alguém mais próximo do vulnerável poderia ser o resgatador. Somente o parente mais próximo, aquele que não tendo como pagar a dívida, ele dependendo de um remidor, dependendo da sua libertação, dependendo de alguém que o restituísse. E aqui está o ponto decisivo para nós nessa noite, porque Jesus, ele se coloca como o nosso parente mais próximo. Ele se coloca como o nosso resgatador para pagar uma dívida que você não poderia pagar. Eu não sei se você já leu esse texto, mas olha o Salmo 49, no verso de número 7. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Verso 8. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Você está entendendo o que o salmista está dizendo? Na verdade, ninguém poderia remir alguém, porque quem pode pagar a alma ou o preço da alma de alguém? Quem poderia pagar o valor da tua alma? Nenhum de nós aqui poderíamos pagar o preço da nossa alma. As nossas tentativas cessariam, o salmista confessa. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos aquele que cravou o escrito de dívida na cruz do Calvário. E quitando as nossas dívidas hoje, meu irmão, nós temos paz com Deus. As nossas dívidas foram quitadas. Meu irmão, você não tem dívidas. Entenda que agora tudo foi colocado na cruz do Calvário. A nossa alma foi resgatada. Esse é o ano do favor de Deus para as nossas vidas. Meu irmão, a tua alma está livre. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não somos mais escravos do pecado, mas nós fomos chamados para sermos servos da obediência para a justiça de Deus. Agora Levítico 25 faz todo sentido. Quando nós olhamos para a lei do resgatador, porque nós fomos libertos da escravidão da morte para sermos servos do Senhor para uma vida de santidade. E veja, meu irmão, como estudar o Antigo Testamento posiciona o nosso coração para entendermos até mesmo o que o Novo Testamento fala a respeito da nossa salvação. Às vezes nós queremos estudar um Novo Testamento e sim, de fato, o Novo Testamento traz essas verdades explícitas, mas existem fundamentos que estão lá no Antigo Testamento que nos ajudam a entender. Porque, por exemplo, quando falamos do conceito de escravidão, a gente fica um pouco confuso, mas por que o povo de Israel, entre eles não podia haver escravos, mas das outras nações havia escravidão? Qual é a diferença? Quando você abre em Romanos, capítulo de número 6, e agora eu estou falando de Paulo, na nova aliança, na graça de Deus, revelando a nós claramente o plano de Deus. Romanos 6, o verso de número 15, olhe só o que o texto diz. E daí? Porventura, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Mas por quê?
Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas receba nessa noite, graças a Deus, porque outrora éramos escravos do pecado. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ou seja, você é liberto de uma servidão, mas você é levado para um outro lugar de servidão. Você é liberto da servidão da morte, do pecado, para se tornar servo da justiça, para se tornar servo da obediência, para se tornar servo do Senhor. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Mas e agora? Você não está mais debaixo da servidão das trevas. Você não está mais debaixo da servidão do Egito. Vamos fazer o paralelo com Levítico 25? Você não é mais escravo de Faraó. Você não é mais escravo deste mundo. Você é servo do Senhor. Então, agora, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa redenção é completa. E veja, meu irmão, porque entre as nações no Antigo Testamento não podia haver remissão, porque as nações não eram povo. E eu quero dizer, nós também não éramos, mas agora somos. Veja como que Deus usa a história, como que Deus usa os eventos. De fato, a escravidão é uma sombra da corrupção humana, mas Deus usou a própria corrupção humana para revelar este mundo caído, que não poderia se redimir por si mesmo. E então ele mostra que um povo que é escolhido por ele é resgatado. E no meio desse povo não há mais escravidão, porque só há um Senhor. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso, meu irmão, só pode ser declarado porque um dia Jesus Cristo foi pendurado no madeiro. Ele se colocou como o seu próximo para se tornar o seu resgatador. E sabe, o resgatador, ele podia abrir mão do seu direito. Mas Jesus diz, eu estou disposto a pagar o preço por vocês. Eu não só tenho condições. Eu posso ir numa loja, ver algo e dizer, eu vou comprar isso, eu tenho dinheiro. Eu tenho condições de comprar. Mas eu estou disposto a pagar. Quando Jesus olha para você, ele diz, eu estou disposto a pagar o preço. Eu sou o resgatador de vocês. Eu amo vocês. Nós somos amados por Deus. E nesse lugar, nós somos livres para a obediência. Nós somos livres da servidão do pecado para nos tornarmos servos da justiça em santificação. Vidas santificadas, onde nós aprenderemos a partir o pão com o que necessita, onde aprenderemos a amar o Senhor com toda a nossa força, alma, entendimento, onde nós amaremos o nosso próximo como a nós mesmos. E essa é a nossa oração, uma vida de justiça, equidade, porque a justiça dele foi colocada em nós. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado pelos meus irmãos. Senhor, nos ajude a viver essa vida, porque nós estávamos mortos em nossos pecados, escravos desse pecado, Senhor, presos às nossas próprias posses, meu Pai, mergulhados em sentimentos de ganância, de orgulho, coisas, meu Pai, que talvez até mesmo o nosso coração desconhece, mas quando nós fomos trazidos para o Teu reino, o Senhor nos refez com